No século XVII, um dos principais objetivos de Portugal vai ser dominar um reino da África Central chamado Dongo, atual Angola. O que ele não sabia é que ele seria barrado por mais de 40 anos por uma rainha africana chamada Ginga Bandi. O principal interesse de Portugal era no comércio que esse reino tinha. Ele já tinha dominado vários outros reinos em volta e tinha uma grande gama de pessoas que trabalhavam para eles. O principal interesse de Portugal era pegar essas pessoas e enviar para a América como pessoas escravizadas, para lucrar com isso. Quais vão ser as estratégias utilizadas por Portugal? A primeira delas vai ser mandar missionários para essa região, para ensinarem a cultura europeia, ensinar a fé cristã e a língua portuguesa. Depois disso, começar a dominar econômica e politicamente, tomando terras, tomando as rotas comerciais e futuramente tomando toda a região. Mas o reino do Dongo era muito bem organizado, e o rei Quiluange, que é o pai da Ginga, governava muito bem suas terras, e foi barrando essas investidas comerciais e políticas de Portugal. Os missionários ele deixou passar, mas o domínio português, não. O problema é que, com a morte de Quiluange, o filho dele não tem a mesma habilidade de governar, e depois de sucessão de erros, ele começa a ter guerra com Portugal, que começa a ficar fortalecido e começa a querer invadir cada vez mais. Essas guerras duram 5 anos, Portugal não consegue dominar a região do Dongo, porém o reino sai bastante enfraquecido. O próprio rei, o Mibande, filho do Quiluange, se isola numa ilha com medo de Portugal invadir a região e matar ele. Para quem que ele pede ajuda? Para a irmã dele, Ginga, que vai se tornar embaixadora da região e vai começar a organizar a casa. Portugal, cansado de investir e não conseguir conquistar, lança uma nova estratégia: propor paz. Essa ideia de paz era uma estratégia bem antiga de Portugal, que era a ideia de meio que chutar cachorro morto. Bom, a gente já tentou lutar com vocês, já enfraqueceu vocês, agora a gente vai marcar uma reunião para vocês se mostrarem submissos e a gente começar a fazer negócio. O problema é que eles não sabiam com quem eles estavam lidando com a Ginga, uma das mais estrategistas da África. Para isso, eles marcam uma reunião na região de Luanda, uma região que Portugal já dominava. O irmão de Ginga, que não era bobo nem nada, não vai. Ele manda a irmã dele como embaixadora, junto com uma comitiva. A sala já estava arrumada para demonstrar o poder de Portugal. Só tinha uma poltrona no lugar e para Ginga negociar tinha um tapete no chão. Aí acontece uma das cenas mais icônicas desse período. Ela olha somente para uma serva, sem falar nenhuma palavra, essa serva vai até a frente dela e se abaixa, fazendo-se de cadeira para Ginga, que senta em cima dela e fica na mesma altura do governador, demonstrando ali poder, influência, falando para ele: olha, você está chegando num território onde tem governo, onde tem pessoas que mandam aqui, você não está lidando de negócios com qualquer um. Portugal, que já estava bastante interessado em dominar essa região, fica bastante assustado. O governador e todos na sala se escandalizam com essa demonstração de poder. Não para por aí, ela começa a falar em português, negociando a paz e negociando quais são os pontos que ela quer tratar, porque ela tinha sido uma das crianças catequizadas pelaquela primeira missão de Portugal lá. E para fechar os contatos com os portugueses e selar realmente a paz, ela aceita se batizar católica, passando a se chamar Ana de Souza pelos portugueses. O português adora dar outro nome para a pessoa que se batiza, né? Chegando em casa, para variar, ela percebe que Portugal não está cumprindo com o acordo e continua invadindo. E depois de 2 anos dessa reunião, o irmão dela morre lá no exílio onde ele estava. Há 2 hipóteses da morte do irmão dela. A primeira é que ele tenha se suicidado com medo da chegada dos portugueses. A segunda é que ele tenha sido envenenado, possivelmente até pela Ginga. Fato é que ela assume o governo e começa a organizar a casa. Obviamente que Portugal não ia deixar quieto, fica putaço com isso e começa a colocar caraminholas na cabeça da galera, questionando o governo da Ginga. Um governo esse que nunca tinha sido governado por uma mulher. Parte da sociedade de Dongo, que curtia um pouco essa influência de Portugal, começa a questionar e faz com que Portugal pense uma nova estratégia, a de nomear um novo rei para a região de Dongo. Portugal faz isso, nomeia, e ele chega lá com um exército para tomar o poder. Ginga não quer uma guerra dentro do seu território, e ela foge já bolando um novo plano. Um plano muito ousado. Ela planeja se unir com os guerreiros mais temidos da região, os Jagas. Eram conhecidos por suas técnicas militares, que faziam da guerra a própria vida. Eram chamados de feiticeiros, canibais extremamente cruéis. Ela marca reunião com esses caras e bola um plano para eles trabalharem juntos. Ela fala que no reino próximo dela tem um outro reino que é chamado Matamba, um reino extremamente influente, com várias rotas comerciais, que é historicamente governado por mulheres. Se eles unirem os seus 2 exércitos, eles podem chegar nessa região,
dominar e a partir disso eles dividem os lucros, retomar o poder que foi roubado deles pelos portugueses. O chefe desse grupo, dos Jagas, não só topa o plano, como se apaixona pela Ginga e os dois ficam juntos. Bom, eles bolam um plano para chegar em Matamba, chegam forte na região. Depois de uma ou duas guerras ali, ninguém é louco de ficar trombando direto com os Jagas, ainda mais agora sendo governado pela Ginga. A Ginga toma a região, começa a organizar essa região e trabalhar com os lucrativos comércios que tinham ali, começa a ficar extremamente influente, porque agora ela não está mais sozinha, ela tem um exército muito grande para servir ela. Investir também bastante na imagem dela. Então ela quer ser como os reis da África eram, como o pai dela sempre foi. Liderar o exército. Fato é que ela começa a manusear muito bem o machado de guerra, que era o símbolo da terra dela. Machado esse que ela vai lutar até os 70 anos, governando, liderando o exército dela de frente, lutando, matando gente geral. Se chamar rei, porque a galera começa a questionar. Não, rainha não manda, rainha não manda. Ela fala, então eu sou rei. E um ponto bem interessante, ela monta um harém para ela também. Só que um harém de maridos, que ela veste todos esses maridos de esposa, chamam eles por elas, né, pelo pronome feminino, e todos eles ficam em casa servindo ela. Inclusive um soldado português que ela venceu na guerra e pegou como escravizado para o seu harém. Ela vai reconquistar os reinos próximos a Matamba, vai reconquistar o reino do Dongo e por onde ela passa ela vai começar a expulsar os portugueses. Exímia negociadora, ela começa a fazer negócios com os inimigos de Portugal, principalmente os holandeses, trocando carta com o príncipe de Orange, onde ela vai trocar uma série ali de produtos e até mesmo escravizados por armas, por munições para lutar contra os portugueses. Ela vai ser uma figura tão influente que ela vai trocar carta direto com o Papa Alexandre VII na época. E ele vai assinar as cartas assim, nossa querida filha Ana, nossa rainha Ginga. Até o fim da vida dela no reino de Matamba, vai governar até os 82 anos, vai morrer de causa natural. Enquanto ela viveu, Portugal não voltou mais a dominar a terra dela. Ginga Mibande é hoje considerado um símbolo anticolonial na Angola, sendo inclusive homenageado em moedas da Angola, em estátuas em Luanda, em filmes, livros, séries, entre outros. Mas e aí, você já tinha ouvido falar dessa rainha? Se você achou interessante, comenta aqui embaixo.